Olá, alunos do curso de Engenharia Agronômica. Na aula desta semana, nós iremos estudar a síntese das auxinas e parte das citocininas. O ácido indol acético é estruturalmente relacionado ao aminoácido triptofano, ou seja, o aminoácido ele é o precursor do ácido indol acético nos vegetais. Síntese de auxina nas plantas, ela segue duas vias: aquelas que são dependentes de triptofano e aquelas vias que não são dependentes de triptofano. Lembrando uma vez que a auxina na planta, ela tem a sua concentração adequada, que a partir desta há uma queda no desenvolvimento e crescimento, tanto do sistema radicular quanto do caule, ou seja, da parte aérea. Dentre as vias dependentes de triptofano, nós iremos ter quatro: a rota do ácido indol 3 pirúvico, a rota da triptamina, a rota do indol 3 acetonitrila, comum nas brássicas, nas poáceas e nas musáceas, e a rota do indol 3 acetamida, o IAN, muito comum nas bactérias, uma vez que a rota do triptofano ela é comum tanto nos vegetais como nas bactérias. Nós podemos observar aqui no esquema as quatro rotas dependentes do triptofano. A partir do triptofano, o indol 3 acetamida, IAN, formando então o ácido indol 3 acético, bastante comum na rota em bactérias. O triptofano, o indol acetaldoxima, indol 3 acetonitrila e o ácido indol acético. O triptofano, o ácido indol 3 pirúvico, o IPA, né? O indol 3 acetaldeído e o ácido indol acético. E a rota da triptamina, triptofano, triptamina, indol 3 acetaldeído e o ácido indol acético. A via do ácido indol 3 pirúvico, o IPA, é provavelmente a mais comum nos vegetais. Esta via envolve a desaminação do triptofano para formar o ácido indol 3 pirúvico, o qual sofre uma descarboxilação, produzindo o ácido indol acetaldeído, e este é finalmente oxidado por uma desidrogenase específica, produzindo então o ácido indol acético, como pode ser observado. E aqui também a triptamina, né? O triptofano, ele sofre uma descarboxilação em triptamina, uma desaminação em aldeído indol acético, formando então o ácido indol acético. O segundo são as vias não dependentes do triptofano, a rota do indol e a rota do indol 3-glicerol. Então, como podemos observar, o indol 3-glicerol fosfato, né? Em indol 3 acetonitrila em ácido indol acético. E o indol 3 ácido pirúvico em ácido indol acético. Essas duas vias, elas não dependem do triptofano para produzirem e sintetizarem a auxina ácido indol acético. Bom, um outro grupo de hormônios extremamente importante é a citocinina. Ocorreu a descoberta dela na proliferação de células em fumo na cultura de tecidos. Na verdade, ela é uma adenina, uma base nitrogenada, cinetina. A citocinina, ela tem algumas funções essenciais nos vegetais, como a divisão celular, junto com a presença da auxina, ou seja, o balanço auxina e citocinina é extremamente importante nos vegetais, principalmente no desenvolvimento e crescimento tanto de parte aérea como sistema radicular, o retardamento da senescência de folhas, a dominância apical, assim como a auxina, a quebra da dormência de gemas, o desenvolvimento de flores e a promoção do desenvolvimento de folhas cotiledonares.
nós estudaremos cada uma dessas ações da citocinina na o retardamento da senescência. Bom, em primeiro lugar, a senescência é queda de folhas, flores e frutos. Ou seja, com a senescência se rompe o pedúnculo ou o pecíolo de folhas. As folhas destacadas de plantas, elas perdem a clorofila, o RNA, lipídios e proteínas. E a senescência, ela pode ser controlada pela citocinina. A senescência pode ser controlada pela citocinina em alguns casos. Então, nós vamos observar aqui o que ocorre no período de início de outono para nós, né? Aonde tem uma queda na temperatura, uma queda na pluviosidade e uma queda no fotoperíodo. Então, nas plantas que têm a característica de perder suas folhas no período frio e seco do ano, que são as caducifólias, o que acontece? A citocinina, que estava retardando a senescência dessa planta, diminui a sua síntese próxima ao pecíolo das folhas. Aumenta a síntese de etileno e, como o etileno é um gás, ele passa com muita facilidade pelas células, por difusão simples, promovendo então a queda destas folhas. Na verdade, as folhas caem para proteger essa planta contra as temperaturas baixas e a baixa disponibilidade de água. O tratamento das folhas com citocinina retarda a senescência das mesmas, né? Ou seja, destas folhas. Isso é muito comum de ser utilizado em plantas ornamentais, para que as plantas mantenham suas folhas e flores por mais tempo. Algumas evidências, né, que apenas as folhas jovens produzem citocininas e as maduras dependem da citocinina proveniente das raízes via xilema. Então, o transporte ele pode ser influenciado por condições climáticas ou ambientais e o desenvolvimento da planta. Por isso que as folhas, elas chegam no final do seu ciclo, a tendência delas vai ser cair mesmo pela baixa síntese de citocinina e o aumento na síntese de etileno. Aqui nós, por exemplo, temos um exemplo de um solo salino, né, onde ele foi cultivado. Nesse caso, o solo salino faz com que o teor de citocinina próximo ao pecíolo da folha diminua, aumentando dessa maneira a senescência de folhas em plantas cultivadas em solos salinos e que não sejam resistentes à salinidade do solo. Um exemplo aqui também é de uma planta em vaso que foi submetida ao estresse hídrico. Então, nós podemos observar a evolução das plantas nas 4 figuras, A, B, C e D. À medida que o déficit hídrico vai se acentuando, aumenta a síntese de citocinina, aumenta etileno e nós observamos a queda de folhas. Na verdade, gente, no estresse hídrico, a planta acaba perdendo suas folhas devido mesmo à proteção, ou seja, se ela perder suas folhas, diminui a perda de água por transpiração, essa planta, entre aspas, consegue se manter viva durante mais tempo. Este ano de 2020, nós estamos passando por uma seca acentuada agora no mês de setembro, ou seja, uma baixa umidade do ar, uma baixa umidade do solo e temperaturas elevadas, né? Se o nosso organismo sente essas alterações climáticas, imagine então as plantas. É claro que não aquelas de ciclo curto, que ainda não foram plantadas, o início depende da estação chuvosa, mas as plantas perenes estão sentindo, e uma delas já com uma preocupação bem grande para a produção do ano que vem é o cafeeiro. Então, hoje eu tô gravando no sábado, né? Vamos ver se durante essa semana nós vamos ter incidência de chuvas, né? Na verdade, tem uma previsão de chuvas para domingo, né? Amanhã, dia 20 de setembro. Então, vamos ver como que vai ser a disponibilidade de água durante essa semana.
Aqui um outro exemplo, né, é quando ocorre a maturação da semente da soja. Na verdade, gente, quando chega o final do seu ciclo, uma das características é que a parte aérea, né, a folha chega no final do seu ciclo, a parte aérea seca, diminui a citocinina, aumentando drasticamente a senescência, quando o produtor entra com a colheita. A soja hoje, ela é colhida na maior parte das vezes com dessecante, ou seja, um herbicida de contato, aonde ele promove uma queda das folhas e a soja é colhida com 20% de umidade e levada ao secador. Aqui uma lavoura de soja que perdeu 100% as suas folhas, né? Ou seja, por senescência delas, e inicia dessa maneira o processo de colheita. E a citocinina também, ela está ligada à dominância apical, então ela favorece o crescimento das gemas laterais, né? Assim como a auxina. Então, a aplicação direta de citocininas em gemas axilares estimula a divisão celular e o crescimento das mesmas. A citocinina também, ela está diretamente relacionada à maturação dos cloroplastos. Então, plântulas crescendo no escuro, elas são estioladas, ou seja, elas crescem excessivamente. O hipocótilo e os entrenós são alongados. Os cotilédones e as folhas não expandidos. E os cloroplastos não maturos. Então, no escuro, os proplastídeos, né? Eles se desenvolvem estioplastos em carotenoides e a planta fica amarelada, como pode ser observado. Aqui, né, uma planta amarelada que foi submetida à ausência de luz e uma planta cultivada normalmente à plena luz. Então, podemos observar aqui o amarelecimento da planta e o crescimento exagerado. Na presença de luz, os proplastídeos, eles amadurecem em cloroplastos, em clorofila, e a clorofila promove a fotossíntese. A clorofila, ela é o pigmento que nos mostra a coloração verde das folhas, né? Ou seja, ela absorve todos os comprimentos de ondas de luz, com exceção ao verde. Por isso que nós enxergamos, porque, na verdade, a clorofila, ela reflete o verde das folhas. Aqui nós podemos observar, né, uma planta que desenvolveu, que é uma planta de feijão, né, que desenvolveu na sombra, então o estiоlamento exagerado do caule, folhas pequenas e amareladas, né? E aqui nós temos uma planta cultivada sob luminosidade. Aqui as folhas totalmente expandidas, né? Não houve estiоlamento. E aqui a citocinina ela está muito ligada a esse amadurecimento dos cloroplastos. É lógico que garantindo assim a alta taxa fotossintética da planta. E o tratamento com citocinina em plântulas, antes de serem iluminadas, formam cloroplastos com alta capacidade fotossintética, ou seja, plantas que germinam no escuro e na presença de citocinina desenvolvem características de luz. Então, quer dizer, as duas plantas elas foram desenvolvidas, as duas bandejas aqui, né? As plantas foram desenvolvidas no escuro. No entanto, a da esquerda ela foi submetida ao tratamento de citocinina e a da direita não. Então, vocês podem observar a diferença na coloração. É lógico, o verde, essa planta consegue fotossintetizar. E aonde é o local de síntese, né? Nos meristemas apicais radiculares, nas sementes em formação e nas folhas jovens. O transporte da raiz para a parte aérea via xilema. Por quê? O corte da parte aérea próxima à superfície do solo, a seiva do xilema pode continuar fluindo e o exudado do xilema contém citocinina. Solo úmido, o fluxo do xilema na região cortada pode continuar por alguns dias. Fatores ambientais afetam o funcionamento das raízes, como exemplo, estresse hídrico e salinidade, reduzem o conteúdo de citocinina no exudado. Gente, muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula.